mais a gente viu por onde a gente passava nesses dias de festa, tá? No pátio, no Alto Moura, em camarotes, enfim, né? Quando tem essas festas maiores é que a gente percebe como isso está acontecendo. E a gente precisa falar, fazer um alerta sobre os riscos do consumo de bebida alcoólica, que é ruim em qualquer fase da vida. Imagine na adolescência também, né? Ana Rebeca Passos está voltando ao vivo para conversar com a gente sobre esse assunto. Sério, né, Ana? Assim, porque a gente percebe, identifica muito fácil, né, que esses adolescentes não estão no seu estado normal, digamos assim, e é algo que pode trazer muitas consequências para a vida, além daquele momento ali, né, de um vexame, passar mal, mas também trazer outras consequências durante a vida, né, Ana? Pois é, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, é uma alegria passageira, né, para essa galera que acredita que consumindo bebida alcoólica, aquele momento vai ficar um pouco mais divertido, vou me enturmar com os meus amigos, mas como você bem disse, né, sem o controle, e muito cedo também, não existe necessidade para isso, existem diversas consequências para o futuro. Por isso a gente conversa agora com a Ayala Tenório, ela que é psicóloga, veio bater um papo com a gente para falar melhor sobre essa situação. A gente percebe, Ayala, bom dia para você, bem-vinda à Rádio Cidade, um momento de festas nas cidades, né, de muito São João, e esse público mais jovem, cada vez mais inseridos com bebida alcoólica. Que cenário é esse? Não sabe lidar com as emoções, é para se enturmar com a galerinha, já é um contato dentro da família. Que cenário é esse? Bom dia. Bom dia. Desde já eu quero agradecer pelo convite. O uso de álcool, né, entre os adolescentes é algo que já é visto, já é acompanhado, que tem iniciado cada vez mais cedo. A gente já compreende, já entende que existem pessoas aí, crianças, adolescentes, já iniciando o uso de álcool ali com 12 anos de idade. E isso é muito cedo, porque esse pessoal ele ainda não está preparado, né? Segundo a Arminda Berasturi, que é uma autora de referência, né, para o comportamento do adolescente, para a gente estudar a adolescência, ela só vem afirmar o que é visto na prática, porque a adolescência é aquele período onde a gente está ali vivenciando as coisas com intensidade. Porém, a gente não tem a real compreensão das consequências que aquele comportamento ele pode nos levar com relação à nossa saúde, com relação à nossa integridade física. E o uso do álcool entre adolescentes, por vezes, ele inicia no seio familiar. Mas, na maioria das vezes, ele realmente inicia ali nos grupinhos, que é quando o adolescente é justamente essa pessoa que quer se integrar, quer ali estar envolvido em um grupo e, às vezes, o ato de beber, aquele que bebe mais, porque, às vezes, parece até que é uma competição. Então, assim, se eu bebo muito, eu vou ser o cara descolado da turminha, eu vou ser a menina descolada daquele grupinho. E isso é um potencial de risco, né, para esse adolescente e justamente para a vida dele, porque isso pode estar gerando, sim, várias consequências. Agora, o que a gente percebe também é que se não tivesse acompanhamento da família, numa roda ali, a festa é em casa. Ah, que bonitinho, olha, ele está bebendo, e aí vira motivo de brincadeira, né, de muita risada. Ah, deixa, né, só um pouquinho. Isso pode ser muito ruim? Isso é muito ruim, né? Porque aquele adolescente ele vai compreender e ele só vai ter uma afirmação de que aquilo dali é uma brincadeira, de que aquilo dali não tem consequência nenhuma, e tem sim consequências. O adolescente ele ainda não está no seu processo de formação, ele ainda está no seu processo de formação. Então isso vai ser prejudicial sim para o desenvolvimento, né, cerebral desse adolescente, porque o uso de álcool, nós adultos, enquanto adultos, nós compreendemos que quando a gente faz o uso de álcool, a gente não tem total compreensão, a cognição não é a mesma, o pensamento ele fica mais lentificado. Então, isso para um adolescente é bem mais prejudicial, porque ele só vai ver o lado bom, ele não vai ter a consequência do lado ruim. E isso é um prejuízo porque cada vez mais ele pode estar ali
querendo buscar novas experiências e mais intensas, mas sem ter a compreensão da consequência, e isso pode ser um fator agravante, para que no futuro, até próximo, esse adolescente venha desenvolver realmente um quadro de dependência ao uso de álcool. Ayala, isso trata também de incertezas, inseguranças, não saber lidar com as próprias emoções, não ter um controle, saber, eu não preciso de bebida para me divertir, não é agora, lá na frente, quem sabe, experimento. Falta isso também, um pouco mais de consciência nessa galera mais jovem? Falta, que é justamente isso que falta para o adolescente, né? A compreensão das consequências que vai ter para a sua vida, que não é apenas por você estar numa festa que você só vai se animar pelo uso da bebida. Por vezes o adulto ele sabe ponderar isso, mas o adolescente não. E isso é um prejuízo porque o alcoolismo, por exemplo, ele já é um problema de saúde pública. E quanto mais cedo esse adolescente se envolve com o álcool, ele vai estar mais suscetível a desenvolver uma dependência química. Como o álcool é uma substância lícita, então esse acesso acaba sendo mais fácil. Então, isso é um prejuízo realmente para o futuro desse adolescente. Tem uma pesquisa do IBGE que fala que 63,3% dos estudantes entre 13 e 17 anos já experimentaram alguma bebida alcoólica. Além disso, 47% dos alunos nessa faixa etária afirmaram que já ficaram embriagados pelo menos uma vez. Como resolver isso, Ayala? É possível? Uma conversa com um profissional? A família está atenta a isso, que tem família que também não é tão ocupada em relação a isso, né? O que fazer? Como proceder? A família precisa estar bem envolvida, né? Precisa estar próxima a esse adolescente, compreender, conhecer as pessoas com quem esse adolescente sai, os ambientes onde ele está frequentando, isso é preciso. Mas aí a gente precisa também compreender que nem sempre o adolescente vai dizer onde ele realmente está. Mas aí é preciso a gente entender que existe uma rede de apoio. Caso seja necessário procurar um serviço de saúde, né, na cidade onde você vive, e seja um serviço de psicologia, um departamento que possa estar auxiliando ali. Mas algo que a gente precisa compreender dentro da família é que uma relação entre pais e filhos de diálogo, isso não quer dizer que é uma relação permissiva. A relação entre os pais, ela precisa ter um diálogo aberto, mas não permissivo, de deixar o filho fazer tudo o que ele quer. Aquele filho, ele precisa compreender o que pode e o que não pode, ele precisa compreender os limites, porque é dentro de casa, é no seio doméstico realmente que a gente vai estar compreendendo, vai estar recebendo, tendo inserido a questão dos limites, e isso precisa estar muito nivelado, isso precisa ter uma relação de respeito, mas isso precisa estar exposto, né? A questão da inserção dos limites, ela precisa ser posta. O fato de você ter uma relação boa com o seu filho, de ser amigo do seu filho, não quer dizer que você seja permissivo, porque isso é um prejuízo. Nada de dizer assim, foi só uma vez, ele é jovem, né? É uma fase, daqui a pouco isso passa. Isso contribui, né? Isso contribui, isso contribui. É preciso realmente ter um diálogo aberto, mas um diálogo que realmente seja incisivo com relação aos limites que se precisa ter naquela casa. Ana. Começando novo, né? Tem que saber que tipo de adulto essa pessoa vai se tornar, porque vício é vício. Se não houver um controle, vício é vício, né, doutora? Isso, e a gente não tem como manejar isso, né? Porque se fosse tão fácil você sair do alcoolismo, sair do vício de, seja qual for a droga, né? Seja qual for a dependência, tantas pessoas não estariam aí precisando de ajuda. Então, como é algo que precisa se evitar, então precisa se evitar na base. Não é achar bonitinho, não é incentivar, porque o menino que bebe, ele é descolado, vai arrumar namoradinha, a menina que bebe, ela é descolada porque ela é forte, ela bebe mais do que homem. Isso não é motivo de estar se elogiando, mas é preciso sim mostrar as consequências desse comportamento, porque isso pode ser realmente um potencial de prejuízo muito grande lá na vida desse sujeito. Obrigada, viu, Ayala Tenório? Ana, me ouve? Ela é psicóloga e o cenário é tão feio, tá? Para quem é da imprensa, por exemplo, que cobre ali a área de atendimento, não é? Médico no São João, Renata. De meninas passando mal mesmo, vomitando, em cima de macas, bem ruim a situação. Pois não, Renata? Ana, eu queria que você aproveitasse, né, para falar com a Ayala, que ainda tem um agravante hoje em dia, que são os celulares registrando tudo, né?
A gente até brinca, né? Ah, ainda bem que na época da gente não tinha celular, mas nem todo mundo está preparado para essa exposição em redes sociais, né? A gente vê uma geração muito sensível, né, à opinião dos outros, e algo viraliza nas redes sociais, um comportamento que ele não estava em si, porque estava alcoolizado, e isso a gente deve redobrar a atenção ainda mais sobre isso, porque essa exposição louca, né, que a gente está vivendo, e você ter um momento, como você falou, né, a gente está vendo gente em maca, gente passando mal, vomitando, de repente isso viraliza nas redes sociais. Como não fica a cabeça desse adolescente, né? Isso, justamente, né? Um período que realmente se requer muito cuidado, porque aí a gente pode estar agravando outras questões. Como a gente começou a falar no início, é uma época de se viver tudo com muita intensidade. Então, os sentimentos, eles são vividos com muita intensidade, né? E a questão do índice de suicídio nessa faixa etária entre adolescentes e jovens, ele é muito alto. E isso, às vezes, pode ser realmente um potencial, né? Um comportamento que foi vinculado nas mídias sociais, ali que foi registrado, isso pode ser sim um gatilho para um comportamento desse, para uma questão de depressão, ansiedade, isso tudo é gatilho para questões emocionais e comportamentais desse adolescente. É um prejuízo, porque acaba que isso vai estar envolvendo sentimentos que nem sempre, por muitas vezes, esse adolescente não vai saber como lidar com isso, com essa exposição. E isso pode ser um prejuízo muito grande para ele, mentalmente, emocionalmente e fisicamente, porque às vezes no uso do álcool acaba, né, tem os acidentes de trânsito, tem as violências sexuais que acontecem durante esses períodos do uso de álcool, do uso de drogas, onde você fica mais vulnerável. Então, é um prejuízo social e é algo que realmente as pessoas, né, toda a comunidade precisa estar envolvida com isso. Então, acaba que é um dano muito grande quando a gente acaba aplaudindo, achando bonito, dizendo que foi legal, ou se não minimizando as consequências desse ato do adolescente que se embriaga, porque isso pode ser um prejuízo muito grande para a vida dele, né? E os prejuízos não é algo que a gente vai estar podendo medir ali, porque emocionalmente isso pode prejudicar a vida dele de uma forma muito devastadora. E ele que acreditava, né, Renata, em estar entre amigos, os amigos que colocaram, de certa forma, o expuseram, né, nas redes sociais, né? Tem que ter muito cuidado também com quem você anda. Não o que você vai fazer, ninguém vai me filmar. Mas tem que ter cuidado com quem você anda, o que você está consumindo, não é? Porque é a tua vida que está sendo exposta, né, doutora? Mais alguma pergunta, Renata? Não, Ana, perfeito. Essa conversa rende muito tempo, né? Porque é algo bem mais profundo para a gente comentar, mas é bem sério. 10h26, WhatsApp Cidade.